Existe algo que nós, como igreja, nós não podemos mudar, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que Jesus falou. E isso, para mim, é o mais importante, né? Jesus falou que o Evangelho do Reino, ele será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. São duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, para as profecias sobre as catástrofes. Como eu disse, uma coisa é você ouvir essas profecias, uma coisa é você ler, e outra coisa é você passar por elas. O Brasil hoje está enfrentando uma situação que ele nunca enfrentou. Por exemplo, nós sempre vimos pela internet, pelos jornais da televisão, ouvimos pelo rádio, sobre os terremotos que aconteceram e matou tantas pessoas, tanta gente ficou desabrigada. Nós ouvimos sobre os furacões que foram devastadores, nós ouvimos sobre as pestes. Na história, quantas pessoas morreram por pestes, por vírus, né? Até que isso foi controlado. Mas nós no Brasil, apesar de termos algumas histórias, mas não como a de hoje, que é mundial, e isso acaba trazendo um impacto muito grande, né? Porque nós olhamos e tipo assim, não há uma esperança que venha dos Estados Unidos, da Europa, pelo contrário, eles também estão sendo afetados. Então quando nós olhamos para isso e nós estamos no meio disso, para nós é algo muito novo, entendeu? Uma coisa é você ler a profecia, outra coisa é você estar dentro dela. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para isso, nós falamos assim, sabe, puxamos os cabelos e dizemos assim, é o fim, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Só que esses sinais que nós hoje estamos passando por eles, essas coisas já estão acontecendo há muito tempo. Há muito tempo que a Terra ela vem sofrendo com os terremotos, né? Nós não temos noção do que é sair de casa e nos depararmos com um cenário de uma cidade completamente destruída por causa de um furacão que passou. Mas existem nações que já passaram por isso. Então hoje nós brasileiros estamos passando por isso. Estamos passando pela situação de sair pelas ruas e ver num dia de semana, no dia que a rua é movimentada, a gente sai e vê as ruas vazias, vê as pessoas em casa, sabe? E isso nos traz um impacto muito grande. Mas nós como cristãos, como bons cristãos que somos, nós precisamos olhar para essa palavra. Olhar e entender que Jesus falou não eram palavras jogadas ao vento, eram profecias. E não é porque nós, cristãos, estamos aqui, que essas coisas vão deixar de acontecer. Nós não interferimos na agenda de Deus. Na verdade, o que Ele veio fazer, Ele já fez, e isso é maravilhoso. Nós não podemos agora diminuir a grandeza da graça que nos foi oferecida através de Jesus Cristo, porque nós olhamos hoje para as calamidades. É como estarmos andando sobre as águas e daqui a pouco vem a calamidade, não tiramos os olhos dela e começamos a afundar. Então nós precisamos continuar olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que nos ofereceu salvação, uma coisa que ninguém podia fazer. E isso foi falado lá naquela sala. Quando colocaram um paralítico lá, falaram assim, pô, mas quem ele pensa que ele é? Só Deus pode fazer isso, realmente. O que ele veio fazer aqui, só Deus podia fazer. Homem nenhum podia fazer. Então aí está o valor do Evangelho, dessa boa notícia. Essa boa notícia hoje, na sua boca, cristão, na sua rede social, cristão. Essa boa notícia não pode ser mudada. Você não pode trocar a boa notícia do Evangelho por mensagens de caos, de desesperança. Outra coisa, eu queria terminar esse vídeo aqui, né? Não deu para terminar em um só, eu não tenho habilidade para essas coisas, mas eu queria terminar esse vídeo aqui falando também sobre algo muito sério nesse momento de crise mundial por causa do vírus, né, do coronavírus. Eu não sou especialista nessa área, não sou médico, não sou nem mesmo enfermeiro, entendeu? Não sou especialista, mas eu estou falando aqui do Evangelho. E eu tenho certeza que se você é um cristão que tem um mínimo de intimidade com a Bíblia,
se tem desejo de fazer aquilo que a Bíblia manda, você vai entender a mensagem que eu vou te passar agora. Antes de ler, eu tenho reparado nas redes sociais uma grande discussão de evangélicos que estão discutindo se abre igreja, se fecha a igreja, o pastor que abriu a igreja, o pastor que fechou a igreja, e não respeita a autoridade. E eu queria trazer uma reflexão sobre isso também. Eu não vou aqui dizer quem está certo, quem está errado, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso. Sabe por quê? Porque as autoridades, elas deram uma direção, e elas estão certíssimas em direcionar aos pastores, às igrejas, que evitem as aglomerações para que não seja, maior o contágio do vírus. Porém, algumas igrejas permanecem com as suas portas abertas, alguns pastores continuam ali levantando a bandeira, dizendo que não vão fechar as portas da igreja. E isso tem muito a ver também com o que eu falei sobre a prioridade do reino de Deus, que é anunciar o Evangelho. Primeira reflexão é que nós somos de carne e osso, corre sangue vermelho, na nossa veia, e nós temos que ser prudentes. Só que quando Jesus disse assim, olha, vocês têm que ser prudentes como as serpentes, ele só falou sobre a prudência. Ele não falou sobre ser venenoso como as serpentes. Então, essa que é uma reflexão que eu queria deixar aqui para quem usa as suas redes sociais para, em vez de ser prudente, ser venenoso. Porque nós, como povo de Deus, nós temos uma prioridade, que é anunciar o Evangelho, porque nós temos esse conhecimento de que Jesus veio não só para curar como prioridade o nosso corpo físico, mas principalmente para curar, a nossa alma, nos fazer amigos de Deus e assim podermos ter uma eternidade junto a Deus. Então, se essa é a nossa prioridade, nós não deveríamos criticar quem deixa a igreja aberta. Por quê? Porque é difícil se colocar hoje numa cadeira de juiz e julgar os pastores que estão fazendo isso, mas geralmente quem faz isso não é pastor de igreja. Quem está criticando os pastores não é pastor de igreja, não é a pessoa que conhece a necessidade das pessoas e sabe do que Deus entregou nas suas mãos, da responsabilidade que é continuar ali com as portas abertas para que almas sejam salvas. E eu vou dizer mais, geralmente quem está indo para a internet criticando, falando assim, nós temos que respeitar as autoridades. Eu não vou entrar aqui num viés político, mas são pessoas que usam as mesmas redes sociais para se levantar contra aquelas autoridades que não são as autoridades do seu partido de preferência, entendeu? Então, nós temos que respeitar as autoridades que têm nos mandado fechar as portas das igrejas, é isso que Deus diz, e Deus também diz que você tem que ser submisso às autoridades e não ficar usando termos pejorativos para quem foi constituído como autoridade. Então, não use uma balança injusta, porque eu quero até deixar uma palavra, com isso que eu quero terminar. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Existem pessoas que vão hoje para suas redes sociais e se colocam como mestres, como pessoas detentoras do saber e falam com propriedade a favor disso, contra aquilo. E quem foi que te deu essa autoridade, essa autonomia? Nós no Brasil temos a liberdade de expressão. E ter liberdade de expressão é ter a oportunidade de falar o que nós entendemos ser o certo. Só que eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Quando você for para suas redes sociais, quando você for falar de alguma coisa, você que é crente, que é servo de Deus, que é evangélico, essa oportunidade, quem te deu foi as redes sociais ou Deus está te dando essa oportunidade? Porque, como eu disse, a nossa prioridade é pregar o Evangelho. Eu quero saber se as suas postagens, se as suas falas, se as suas críticas
isso tem servido para salvar almas. Se você criticando com toda essa veemência, essa força, aqueles que permanecem com as suas igrejas abertas, claro, não estou aqui dizendo que não tem que vigiar, né? Não tem que tomar o cuidado. Eu acho até que a igreja ela deveria se preservar e tomar esse cuidado, né? Olhar para o exemplo que está lá fora, principalmente para a Itália, e nós não agirmos, né? Cegamente. Não, vamos tomar cuidado nesse momento. E mesmo assim não fechar as igrejas. Só que você que está criticando, eu queria muito, né? Eu quero muito, eu tenho essa esperança de que você na sua casa, você tem pagado o preço na oração, jejuando, né? Acordando pela madrugada, ligado aí, sabe? Você é alguém que Deus, o justo juiz, ele está olhando e está vendo assim, ele está ali, está colocando nas redes sociais, fique em casa, mas ele em casa, ele está fazendo a parte dele, está orando, está pagando o preço pela igreja, né? Eu espero que seja, porque para que Deus ele não te veja assim, um mestre que vai receber maior rigor, porque essa posição de se colocar contra, de julgar, é uma posição muito difícil. Você talvez não esteja no lugar daquele pastor, não sabe o que aconteça ali, né? Não sabe da situação das ovelhas, daquelas que estavam começando o seu caminhar. Nós somos igreja, igreja somos nós, é claro, mas existem pessoas que ainda não entendem isso. O ímpio não entende isso. E quando ele vai para uma igreja, nos tempos de crise como esse, desesperado, ele vai ouvir o Evangelho, vai ouvir a palavra, e ele vai receber uma salvação que vai além da cura desse vírus, né? Que nós fiquemos com essa palavra, e que as palavras daqueles homens naquela sala que diziam assim: nunca vimos alguém como ele, nunca vimos. Jesus, ele foi além do homem que curou o paralítico, ele foi o homem que perdoou os pecados do paralítico. Entenda que o nosso Jesus, ele pode fazer muito mais do que curar o coronavírus. Ele pode salvar a alma daqueles que estão perdidos. E foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele nos levantou como igreja. Então, medite nessa palavra. Seja igreja, seja uma voz profética nesse momento. Use as suas redes sociais para glorificar a Deus. Paulo disse assim aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Nós fomos chamados para viver em paz. Quando nós vamos para nossas redes sociais e fazemos aquele show todo, nós não demonstramos paz, não demonstramos. Então nós fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Agora, para terminar, tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, faça em nome do Senhor Jesus. Quando num momento de crise desse, você se coloca nas suas redes sociais para criticar governantes, criticar político, defender o seu grupo político, não seja uma pessoa tão ingênua ou hipócrita para se aproveitar desse momento. Seja um cristão de fato. Compartilhe a paz de Cristo, compartilhe a mensagem do Evangelho. Ore por esse momento, orem por salvação. Ore para que Deus mude esse quadro. Seja você um canal de bênção para essa geração. Que Deus te abençoe. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de transmitir a sua palavra. Que o Senhor, neste momento de crise, possa levantar um povo forte e corajoso, e uma igreja que faça toda a diferença. Pai, seja com cada um que está assistindo esse vídeo, e que a tua bênção, a tua paz alcance a todos. Traga, Senhor, solução para esse vírus. Repreenda, Pai querido, o espírito de morte em todo o mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.